Olá, pessoal. Aqui vamos iniciar mais um outro seminário para as atividades formativas de verão, organizada pelo professor Elael da Cosmo do CBPF. Nesse seminário com o título Alguns aspectos sobre a ciência aberta, também conhecida como Open Science, a gente vai colocar uma discussão mais global de um tópico que é pouco discutido na nossa literatura, mas de tamanha relevância, né? Meu nome é Leonardo, aqui segue o meu contato para eventuais críticas e sugestões. E esse seminário, esse aqui é o sumário. A nossa ideia é fazer uma apresentação e contextualização, colocar o tópico ciência aberta de vários aspectos, ou seja, colocar os vários pilares da ciência aberta, e depois a gente vai na direção de um caso específico que eu quero discutir aqui, que é a questão do Open Access, que é o acesso livre, gratuito, a artigos, livros e outras coisinhas que a gente vai ver ao longo desse seminário. Em seguida, vamos discutir o Open Access e também o que está por trás de uma das propostas é o processo de avaliação dos artigos. Isso também é discutido nesse cenário. E por último, as conclusões finais. Vamos então iniciar nossa apresentação e contextualização. A primeira coisa que a gente se coloca, né, é o que atualmente, o que entendemos como ciência. Esse atualmente a gente pode até colocar como sendo algo que vai desde o século XVII, quando tem os jornais impressos, os primeiros jornais científicos, desde o século XVII até agora. E que se entende é um conhecimento coletivo, ou seja, não é o único, precisa ser uma pessoa, mas que esse conhecimento ele é gerado por estudo sistematizado, por análises, críticas e publicações. Então, esse coletivo é importante porque não é só uma pessoa, mas é um coletivo desenvolvendo o conhecimento e julgando ele. As críticas que a gente coloca aqui seria o que começou muito com os jornais científicos, que é o chamado julgamento por pares. Ou seja, você submete a sua ideia é julgada por alguém e posteriormente publicada se ela for aceita. E essa publicação, que normalmente são através dos jornais científicos, impresso ou online, então isso marca de uma certa maneira a aceitação da comunidade. Eu acho que o jornal ainda mantém o seu alto status de validação do conhecimento. E aqui a gente tem que colocar também, né? É sempre importante ressaltar que teoria não é uma verdade absoluta, mas sim algo em constante construção, questionamento e generalização. Às vezes a pessoa acha que é uma teoria algo finalizado. Não é, é uma verdade que está em constante processo de crítica, que pode ser generalizada, como aconteceu várias vezes na ciência. E o que, de maneira bem resumida, o que compreenderia a ciência aberta, né, a Open Science? Primeiro, práticas para você compartilhar o conhecimento, desenvolvê-lo, ou seja, no meio do caminho, e melhorar a comunicação, bem como reavaliar os parâmetros de mérito. Então, aqui tem várias palavras. A primeira, compartilhar. Isso está relacionado com um acesso livre e gratuito. Segunda que eu coloquei aqui, desenvolvê-lo, ou seja, novidades no processo de construção do conhecimento e também na sua avaliação. Comunicação. Além de publicar artigo, como que a gente pode comunicar os nossos resultados para a sociedade ou por meio científico, né? E mérito, a gente ter aqui, reavaliar como que a gente avalia os resultados, que aqui no caso seriam decisões coletivas, né? Posicionamentos do governo, das instituições e organizações científicas. Então, tem uma série de questões que vai passar para você chegar e definir, mas no fundo são práticas para melhorar alguma coisa que o pessoal está achando que é importante. E aqui eu também coloco uma observação, né, que nesse seminário o termo ciência ele não está apenas restrito a que normalmente se atribui a física, química, biologia, matemática, engenharia, mas também inclui aqui artes, humanidades e ciências sociais. Então, a questão ela começa a entrar no cenário político por volta dos anos 2000. Nessa conferência que aconteceu em Budapeste, da Open Society Foundations, esse foi o ponto, assim, o ponto inicial, né, que a coisa sai
do ramo de discussão que estava em várias áreas acontecendo, e você começa a entrar no cenário político com documentos definidos, práticas, ou seja, orientações governamentais e de outras instituições. Então, em 2001, nessa conferência, ela meio que cacifa, olha, vamos ir em direção no acesso gratuito livre, né, o Open Access. A gente precisa rever essa discussão de você, por exemplo, ter que pagar para acessar artigo. Essa comercialização do conhecimento. O conhecimento em si deveria ser algo de acesso gratuito, livre para todos. Depois, em 2003, temos a Declaração de Berlim para o acesso livre ao conhecimento nas ciências e humanidades, que é um outro documento importante. Em 2007, esse documento da OSD, que é a Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento. Mais para frente eu vou citar um livro de 2015 da OSD, que eles colocam práticas para melhorar a Open Science, uma outra organização que também tem se preocupado com isso. E finalmente a coisa atinge a Unesco, que é um dos órgãos mais importantes que a gente tem que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Então isso chega na Unesco, em 2019 começa o diálogo global e posteriormente em 2021 sai o documento com as recomendações para uma ciência aberta. Daí eu coloquei aqui, né, observação, né, já existiam discussões sobre Open Science em diversas áreas. Aqui eu estou colocando apenas como começa no cenário político. Mas, por exemplo, na sociologia, isso é extremamente importante no contexto da teoria do conhecimento. Ou seja, como que o conhecimento ele é construído, evoluído e comunicado. Então, o pessoal da sociologia discute bem práticas científicas e modos de comunicação. Indústria, que eles também criticam a questão da indústria de artigos e a comercialização do conhecimento. E terceira, a evolução ou revolução dos jornais científicos do século XVII. Então, muitos colocam, será que essa ideia da Open Science seria uma generalização, quer dizer, uma evolução ou uma revolução daquilo que a gente vem desde o século XVII, que é ter o jornal científico e os julgamentos por pares? Eles colocam bastante essa discussão. Na área da saúde, isso também, e na física, aparece bastante com a chamada crise da reprodutibilidade, que a gente tem, assim, a fazer a ciência está tão difícil que às vezes você não consegue nem reproduzir os resultados do colega, porque são muitos dados. Então, às vezes tem essa crise que você falta informações, por exemplo, são dados muito complexos e você não consegue reproduzir. E no fundo é a revalidação. Então, isso acontece na área da saúde, também aconteceu um pouquinho na física. Depois, na física, isso é retomado com a discussão do Open Data, que é você colocar todos os dados disponíveis para a gente poder checar e reproduzir os resultados. Então, essa também vem em outras discussões. Daqui eu começo, né, a questão, e mais me baseando, como eu estou fazendo primeiro, a ideia que eu coloquei, fazer uma discussão geral de Open Science. Eu vou tomar como parâmetro principal o documento da Unesco de 2021. E eles colocam esses quatro pilares, assim, que primeiro do conhecimento científico aberto, que é publicações. Nesse caso, pede-se que tenhamos o acesso gratuito. É o Open Access aos artigos e livros. 2, dados de pesquisa. Esse aqui vai mais na direção do Open Data, né? Que a gente disponibilizar todos os dados que você tem, caso alguém, de maneira independente, queira checar, reproduzir ou estender os resultados. Claro que aqui a gente tem também a questão de quando não envolve dados sensíveis. Às vezes tem dados sensíveis de governo, de empresa, daí isso é uma outra política de utilização de dados. 3, recursos educacionais. Esses seriam você disponibilizar materiais para aprendizagem, seja em qualquer meio, físico ou digital. 4, softwares e códigos fontes,
que a gente tem que muitos programas e plataformas são pagas, mas o conhecimento deveria ser aberto. E quinto, o hardware, que é, no fundo, você disponibilizar computadores, notebooks e outros materiais para ensino-aprendizagem. Esse toca o primeiro ponto, né, que é deixarmos o conhecimento científico aberto. Daí o segundo, o diálogo aberto com outros sistemas do conhecimento. Daí se coloca diálogo aberto no sentido de inclusão de outros atores, ou seja, outras pessoas para fazer ciência, ter uma diversidade de conhecimento disponível para todos, ou seja, não é algo exclusivo dos cientistas. Então aqui há uma proposta de mudança cultural, que é incluir povos indígenas, acadêmicos marginalizados, por exemplo, inclusão de cotas, idade, gênero, raça, ou seja, você ter uma maior representatividade de várias pessoas, e inclusive da comunidades locais, que você tenha um contato maior entre a comunidade e os cientistas. Aqui é extremamente, então, importante a divulgação científica. E no fundo, o que está por trás aqui é você colocar que as pessoas têm o direito de receber o conhecimento, têm que ter oportunidades de estudo, bem como fazer parte do processo de construção do conhecimento e tomar suas próprias decisões. Ou seja, fazer também uma ciência que seja entendida em uma audiência mais ampla e de não especialistas. Ou seja, você também dialogar com essas pessoas que atualmente boa parte estão excluídas, né, do processo científico. Seguida a questão dos atores sociais, que colocam o envolvimento de outras pessoas também, vai na direção do outro também, que é a ideia de, primeiro, ciência cidadã, ter a participação e educação científica dos cidadãos. Segundo, voluntariado científico, né? Você colocar, por exemplo, cientistas retornando investimento para a sociedade com trabalho voluntário ou trabalho de orientação. Isso é importante. Terceiro, aqui vem mais uma palavra do inglês, né? Que é crowdfund. Crowd vem de multidão em inglês. Então, esse terceiro, é o que a gente chama no brasileiro seria vaquinha, seria um grupo de pessoas com interesse de arrecadar dinheiro para alguma pesquisa ou estudo. Ou seja, seria um financiamento coletivo de algumas pessoas. Claro que a gente sabe que o maior investimento que tem em ciência vem de governos ou instituições privadas, mas também se estimula a gente fazer alguma vaquinha para, por exemplo, pagar alguma bolsa de estudos para uma pessoa. Isso aqui é o termo vaquinha, é o que fica mais claro. Depois, o crowdsourcing seria você diversificar a obtenção da informação, tendo uma opinião diversificada, ver a opinião de outras pessoas, por exemplo, ter a participação de terceiros, ou seja, não ficar, ver, você tem o teu trabalho, mas ver a opinião de outras pessoas em outros contextos também. Então, esse seria o envolvimento de atores sociais, novos autores, novas maneiras de você financiar. Em seguida, a última que é a questão da infraestrutura, que daí coloca duas, né? A virtual e a física. A virtual no sentido de você ter acesso à internet, às plataformas digitais de ensino, com acesso disponível e gratuito. Físico, ter computadores, laboratórios de ciências, equipamentos, jornais, bibliotecas, ter essa parte, seja no virtual ou no físico, disponível para as pessoas terem acesso ao conhecimento. E aqui coloca os principais princípios orientadores de uma ciência aberta. Transparência. Transparência vem no sentido de você ter a transparência em todos os estágios da construção do conhecimento. Crítica. Melhorar o processo de julgamento. Reprodutibilidade. Todos os dados abertos para que uma pessoa de maneira independente possa checar ou reproduzir os resultados. Igualdade de oportunidades. Isso aqui é extremamente importante. É uma questão de mudança social para todos terem acesso ao conhecimento, poderem contribuir para a ciência e também serem beneficiados.
responsabilidade, respeito e prestação de contas. Claro, isso você tem que ter um devido cuidado com os dados sensíveis e conflitos de interesse. Então, tem que ter uma responsabilidade e um respeito. E prestação de contas, isso aqui seria você, de fato, mostrar os resultados da pesquisa, não só para a tua área, mas também para a comunidade. Mostrar que, olha, eu recebi esse investimento deu esse resultado da minha pesquisa. Ou seja, você também trazer uma espécie de prestação também para a comunidade. Daí vem colaboração, participação e inclusão. Isso aqui seriam os novos atores, né? Introduzir novas pessoas para ajudar no processo de construção do conhecimento e também que a sociedade, a comunidade também esteja ciente da situação. Flexibilidade, claro, cada área, disciplina vai ter a sua maneira de adotar os princípios de uma ciência aberta. Talvez uma coisa se aplica para uma área e não se aplica na outra. Ou cada área tem o seu processo de evolução para chegar até lá. Não é uma mudança da água para o vinho. São mudanças sutis. Algumas vão ser mais fáceis para uma área, outras vão ser mais difíceis para outras áreas. Sustentabilidade é você, no fundo, ter os serviços, ter as infraestruturas e os recursos financeiros para que isso seja realizado. Aqui eu coloquei algumas referências. São várias referências sobre Open Science e vale destacar que existem diversas referências em diversas áreas do conhecimento. Pode ser na física, na sociologia, enfim, tem muitos. Mas esse aqui é o principal, que é o documento da Unesco com as recomendações para uma ciência aberta, que é um documento que saiu em 2021, começou a ser elaborado em 2019. Então, nesse site vocês vão encontrar esse documento. Vale ressaltar que existe a versão em português. Então, todos os cientistas deveriam dar uma lida nesse documento. Pelo menos nesse da Unesco deveriam dar uma lida. Daí tem esse artigo do Cartwright, Let's Be Open, que é na Physics World, que esse aqui é o mais divulgativo, que fala um pouquinho mais da questão que entra do Open Data, que é você ter um refinamento do Open Access, que a gente vai falar mais para frente. Ou seja, a pesquisa, o governo, tem várias maneiras de você divulgar os dados. Jaynes, que é os custos do Open Data, ele coloca bem a questão que precisa ter uma mudança cultural, e essa mudança tem que incluir o governo, tem que incluir agências de fomento, e nós mesmos, nós cientistas, e também não cientistas, que devem estar como novos atores. Hacker, 4 décadas de Open Science, que esse aqui ele fala um pouquinho mais do CERN, da internet, que vem por causa do CERN, a lista de e-mails que surge nesse momento para, ou seja, de uma certa maneira, a contribuição do SpiderHat, que é o início do que a gente chama de pré-print, que é na década de 1980, quando você coloca a necessidade de ter e-mails para você compartilhar o conhecimento. Esse artigo muito interessante de Mirovski é o futuro da Open Science, que essa revista é muito interessante, SAGE, que é uma revista de estudos sociais da ciência, ou seja, o pessoal da sociologia olhando a ciência, a teoria do conhecimento, por exemplo. Como que o conhecimento é produzido, ele é divulgado, ele é validado. Então, essa é uma revista que eu não tinha conhecimento, mas agora, felizmente, eu descobri ela. E ele coloca nesse artigo de 2018 bastante como está a ciência atualmente, a influência do capitalismo, a democracia, a crise da reprodutibilidade, como que hoje está sendo difícil reproduzir os resultados porque faltam, às vezes, dados, os dados não estão abertos, estão fechados. Então, assim, é uma visão de quem é da sociologia para essa questão da Open Science. Daqui opa, só voltar aqui. Assim, ó, continuando nas referências, esse livro da OECD, que é a Organização que eu comentei, para Cooperação Econômica e Desenvolvimento. É um livro de 2015 que tem Fazendo a Open Science uma Realidade. São práticas que podem ser colocadas. Esse outro capítulo de livro de Saskia Frisky, que é um influente sociólogo, que Ciência Aberta, muitas boas resoluções, poucos incentivos ainda.
Então, ele coloca bem as origens da Open Science e suas manifestações e pilares, bem como a parte social, os incentivos que tem. Muito interessante esse capítulo de livro. Esse outro artigo que eu acho que é extremamente interessante, de Banks e outros autores, que é, ele coloca 18 questões sobre ciência aberta e ele coloca as respostas. Então, é no formato pergunta-resposta. Então, aqui tem bastante, é uma leitura muito agradável e objetiva, e também tem bastante referências e recomendações para você praticar o Open Science. Eu acho que esse aqui complementa bastante o artigo da Unesco. Da Unesco é o pilar. Depois você tem outros refinamentos, que vai encontrar vários artigos. Um deles, eu acho que esse aqui coloca bastante questões de Open Science de uma maneira fácil de entender, para quem ainda é iniciante, como era o meu caso. Esse outro trabalho, Open Science na educação, coloca bem a ciência aberta, como que ela entra na questão da educação e planejamentos para praticá-la. Então, essa aqui são, assim, existem muitas referências, mas a gente tem que colocar aqui as principais, assim, aquilo que eu achei que dá para ajudar para quem está iniciando o assunto. Olá, pessoal. Houve um pequeno probleminha no vídeo, mas já estamos retomando aqui, né, com a segunda parte, que é a questão do Open Access. Primeiro se coloca, né, vocês veem aqui, em 1665 foram criados os primeiros jornais científicos dedicados à publicação. Científicas, no caso aqui eu estou colocando na área da física, dois jornais. Esse primeiro, o Le Journal da França, confesso que eu não conhecia ele. E esse aqui já é mais famoso, que é o Philosophical Translations of the Royal Society. É, nesse é mais popular, teve bastante trabalhos conhecidos, por exemplo, trabalhos muito importantes do Dirac. E a ideia que se coloca aqui é que nessa época meio que marca uma revolução de como o conhecimento científico é construído e também comunicado através de jornais. Então, você tem um conhecimento que é algo coletivo, você desenvolve a sua ideia, você submete ela para avaliação, ela é julgada, criticada e posteriormente é publicado e validado. Então, a publicação aqui é, de uma certa maneira, vamos dizer assim, um reconhecimento de que aquele conhecimento foi validado, que entra o que a gente chama de inglês de peer review, que é o julgamento por pares. Ressalta-se que os jornais ainda mantêm o alto status de validação e aceitação do conhecimento científico, mas posteriormente, com o advento da internet, que a gente pode até colocar como uma outra revolução científica, entra em cena os jornais online, a maioria deles com acesso restrito pago. Novamente, seja os jornais impressos ou os jornais online, o status de validação do conhecimento é muito alto. Além disso, né, às vezes você tem que o impacto do artigo, ele acaba ficando mais, às vezes, associado ao nome, o prestígio do autor, do que, às vezes, a qualidade. Então, fica muito claro o status do artigo como validação do conhecimento. Então, a gente coloca, assim, que o Open Access, que é o acesso gratuito, seja aos livros, os artigos, pode ser visto como uma implementação do Open Science, só que agora é relacionado aos artigos científicos e aos livros na internet. Alguns colocam como uma nova revolução,
outros como uma evolução, tanto na construção do conhecimento quanto na sua comunicação. Vamos seguir. Então, a gente tem que, na época dos jornais científicos impressos, os custos, né? Ou seja, quem bancava todo o processo, normalmente era a universidade, o instituto de pesquisa ou o próprio jornal que pagava, que bancava o custo que tem de você publicar, de você imprimir essas coisas, distribuir. Só que com o advento da internet, acaba tendo uma amplificação do conhecimento científico ao redor do mundo com essas revistas online. É muito mais fácil você acessar hoje os artigos, que a maioria deles são online mesmo. Só que as revistas com acesso restrito e pago. Ou seja, na maioria das vezes você tem que pagar para acessar o artigo e só o resumo acaba ficando disponível. Isso aqui é muito explorado, o advento da internet na sociologia. Isso é estudado no contexto da teoria do conhecimento, né? Como que o conhecimento evoluiu, é, como é desenvolvido e comunicado. Isso se começa colocando, você tem uma espécie de perigo à ciência, né? Que é a chamada indústria e comércio de artigos. Num dos artigos que eu vou citar mais para frente, do Banks, por exemplo, ele comenta que em 2014, essa brincadeira aqui movimentou aproximadamente 13 bilhões de dólares. Então, não é uma indústria qualquer, né? É uma indústria que sim, levanta bastante dinheiro por anos. E a observação que eu coloco é que, atualmente, a maioria das revistas, pelo menos as com mais impacto, são pagas. E isso, de uma certa maneira, acaba obrigando os pesquisadores a segui-las, porque você tem para progresso na carreira, visibilidade, isso são os parâmetros usados pelas organizações e pelas agências de fomento. Então, de uma certa maneira, parece que a gente acaba sendo, num certo sentido, refém das revistas, né? Você tem uma indústria, mas que fica atrelada aos artigos e a gente precisa seguir essas revistas para subir na carreira. Mas a gente vai mostrar, é um dos objetivos desse seminário, que existe maneiras de contornar isso. Uma outra observação é que o Open Access ele pode ser refinado com o chamado Open Data, que é os dados abertos. Eu coloquei aqui, né, o Open Data, que já foi discutido em um outro seminário que eu fiz no contexto do dados abertos do grande colisor de hadrons. Nesse caso, o Open Data, que também pode ser estendido para outros cenários, você tem o fornecimento dos artigos e todos os dados e informações para possível replicação. Isso é uma espécie de resposta à chamada que eu comentei anteriormente da crise da reprodutibilidade. E o Open Access, no caso, você tem os artigos acessíveis de modo gratuito. Por exemplo, que a gente vai comentar mais para frente, no Archive, que é um repositório online. Então, o Open Access, você tem acesso ao artigo, aquele que é publicado na revista, tudo. Mas o Open Data ele vai um pouquinho mais além, que além de fornecer os artigos, você tem os dados. Vale ressaltar que essas discussões ela está muito sendo discutida no contexto da sociologia, por exemplo, o pessoal da sociologia já se preocupa com a questão do Open Data, né? Tem os benefícios e tem também os malefícios que pode ocorrer, né? O benefício é que, claro, você pode reproduzir os resultados. E outros benefícios também, que é uma ciência aberta, transparente. Mas também alguns sociólogos se preocupam, por exemplo, com o surgimento do que que eles chamam de parasitas científicos, ou auditores científicos, que são aqueles pesquisadores que ficarão apenas reproduzindo o resultado dos outros, ou seja, só checando o resultado dos outros e não produzindo uma nova física. Então também é importante ressaltar que tem o lado bom, o lado ruim, tem alguns que acham que é importante, e tem outros que tem que, ó, é importante, mas temos que tomar cuidado com algumas questões. E alguns autores colocam o Open Data até como um novo paradigma, um padrão a ser seguido, que é, a gente tem o conhecido teoria experimento,
Isso, ao longo da história, teve algumas inversões, que às vezes o experimento veio primeiro, depois a teoria. Agora, normalmente, é a teoria que vem, depois o experimento. A importância dos dados de simulação, a simulação computacional. E agora entrando no Open Data, que seria você utilizar os dados reais, sejam eles dados refinados por estatística ou os próprios dados brutos, e comparar com a simulação e a teoria, né? Bom, como eu comentei sobre o Archive, vamos fazer uma discussão sobre o Archive, que é importante para quem está começando na ciência, estudantes de iniciação científica, por diante. Bom, o Archive ele teve início na década de 90 e ele é um repositório na internet para a gente colocar uma versão inicial do artigo, que é o chamado pré-print, uma espécie de rascunho inicial, bem como eventuais atualizações que você for fazendo. Ou seja, desde o rascunho inicial do seu trabalho até a versão do artigo que foi publicada na revista ou no jornal. Daí eu coloquei aqui algumas observações, né? Inicialmente, todos podiam colocar um pré-print, ou seja, você fazia o seu cadastro e colocava todo o artigo. Só que daí começou a crescer muito, né? Muita gente colocando, a coisa ficou um pouco fora do controle. Daí, posteriormente, pelo menos na primeira vez que você vai submeter, eles já exigem um chamado endorsement, que é um endosso de um outro pesquisador, uma outra pesquisadora na área. Por exemplo, eu publico muitos trabalhos na REPTH, que é Teoria de Física de Altas Energias. Mas se eu quiser, mas em um outro, então eu já tenho a possibilidade de publicar nessa área, mas só tem outras áreas, tem o REPPH, que é Fenomenologia de Altas Energias, CONDIMAT, que é Matéria Condensada, Física de Plasma. Eu já fiz um trabalho em Física de Plasma, só que quando eu fui submeter, eles falaram, olha, você não pode submeter nessa área porque você não tem um endosso. Então eu tive que pedir para um outro pesquisador autorizar a minha publicação, e assim vai indo. Então, para cada área que você for publicar, você precisa ser, alguém tem que dizer, olha, realmente ele é um trabalho sério, né? Mas é só na primeira vez que isso acontece. Depois você já pode ir publicando vários trabalhos. E a segunda observação é que coloca-se que o Archive ele é uma espécie de solução temporária para o Open Access, né? Porque a grande dificuldade é que eu coloquei, né, está relacionada a essa terceira observação, né? O Archive não é bem reconhecido pelas instituições e agências de fomento, uma vez que não tem julgamento por pares. Existe um endosso, mas o endosso não é uma crítica, um julgamento do trabalho. Então, o Archive não tem julgamento por pares, mas, por outro lado, ele tem grande aceitação da comunidade científica. Você vai ver que muitos pesquisadores, eles olham diariamente, semanalmente, os trabalhos que são publicados no Archives. Às vezes você manda um trabalho, no dia seguinte já tem alguém fazendo alguma crítica, algum comentário, às vezes pedindo citação. É importante você ver as tendências que estão sendo colocadas na sua área, as novas pesquisas, os resultados. Então, as pessoas estão sempre atentas ao archive, ao que está saindo, né, o que está sendo publicado, até para ver se a sua ideia já não foi publicada anteriormente. E eu coloquei aqui alguns exemplos exclusivos do archive. Primeiro, esse aqui que é extremamente famoso, que não é na área da física, mas na área da matemática, que é uma demonstração da conjectura de Poincaré. Esse é um problema muito importante na matemática, um dos chamados dos problemas do prêmio Milênio, que ele foi resolvido por Grigori Perelman, ou Grisha, que ele também coloca, nesses archives na área de matemática, nesses três trabalhos aqui de 2012 e 2003. Bom, esse é um problema mais na matemática, mas o Perelman, ele colocou esses trabalhos no archive, mas não publicou, né? Então, até coloquei essa observação. O caso do Perelman é um belo contra-exemplo ao método acadêmico de validação do conhecimento científico via revistas de julgamentos por pares.
Contra-exemplo no sentido que ele não submeteu para a revista, para um julgamento por pares. Claro que posteriormente o pessoal viu esses trabalhos no archive, houve até uma reunião de vários grupos de matemáticos que analisaram os trabalhos do Pera e falaram, realmente, depois de um tempo, eles confirmaram a prova dele. Então, esse é um bonito exemplo de que ele talvez não acreditasse muito no processo de avaliação, ou tinha suas ressalvas, e falou, eu acredito no meu trabalho e coloquei no archive. E posteriormente foi reconhecido. Um dos problemas do milênio que ele resolveu. Bom, esse é um problema mais técnico que é da matemática. Eu sei também que existe um outro problema que está mais relacionado à física, que é a questão da massa em teorias de Young-Mills, que ainda permanece em aberto. Outra, vamos dizer assim, algo exclusivo do Archive é o livro Siegel Fields, que vocês vão encontrar no REP-TH desse Archive de 1999, V3, versão 3. Que é um livro bem completo na área de teoria de campos e física de partículas. Vocês só vão encontrar eles no Archive. O livro do Siegel é muito completo, bem interessante esse livro. E ele disponibilizou no Archive para todas essas áreas de maneira gratuita. E vamos colocar alguns benefícios do Archive, né? 5, né, vamos dizer assim, que já vem de cara. Assim. Primeiro, contribuir para uma ciência mais acessível, no sentido em que você não tem custos para acessar ou ler o trabalho. Basta você ter acesso à internet e você consegue baixar os trabalhos. Segundo, acelerar colaborações e descobertas científicas. Às vezes, a gente tem que entender que se você pode mandar para o archive e depois para a revista, mas se você fizer o inverso, o artigo pode, para ser julgado, publicado, ele pode demorar. E normalmente demora mesmo, um artigo para ser publicado. E aí você perde um tempo, né? Então, às vezes vale a pena você colocar antes no archive a versão inicial do artigo e ir atualizando. Aí você já acelera, o conhecimento já foi comunicado bem antes, ou pelo menos as ideias iniciais. Isso é até interessante até para receber eventuais críticas construtivas da comunidade científica e você melhorar teu artigo antes de enviar para a revista. Terceiro, mudança cultural, a cultura do pré-print, né? Isso aqui é extremamente interessante porque você está, de uma certa maneira, contribuindo para disponibilização do trabalho gratuitamente. Essa é uma mudança cultural que se tem. E você, opa, vamos sempre colocar o nosso rascunho inicial no archive. Outra questão que eu acho que é realmente interessante é que o archive utiliza programas para detectar plágio nos textos. Então, se vocês, aquelas pessoas que copiam algum parágrafo, copia e cola, o archive ele detecta, ele até aponta, olha, esse teu trabalho ele tem muitas coincidências com outro trabalho. Então, já evita você de ficar fazendo algum plágio de texto, né? Alguma coisa muito parecida, ele já detecta, fala, ele já comunica a você. E a todos também. Ó, esse trabalho tem muita coincidência com outro trabalho. Quinto, a pressão para as revistas aderirem ao Open Access ou Open Data. Claro, uma vez que a versão publicada está no archive, as pessoas não vão procurar pagar o artigo que está na revista. Se está gratuito no archive. Da observação, além do archive, existem outros repositórios que eu coloquei aqui, o preprints.org, figshare.com, osf.io/preprints e Academia Edu. A minha percepção é que na física o archive é mais utilizado, mas tem esses outros aqui que podem ser utilizados em outras áreas. Daí eu coloquei a possibilidade de uso do archive, que é 3 essencialmente, que é a primeira que normalmente eu adoto, eu e os colaboradores que fazem coisas comigo, adotamos essa parte aqui, que é você tem o seu trabalho e daí você manda para o archive. Daí depois que você mandar para o archive, espera uma ou 2 semanas, você manda para a revista. E daí vai ter todo o julgamento na revista pelos árbitros.
E posteriormente você vai atualizando o archive com as versões publicada ou demais versões, enquanto o trabalho vai sendo avaliado. Aqui é importante porque uma vez que você manda para o archive, você pode ter e receber, né, sugestões, críticas antes de submeter para a revista. Então o artigo já vai melhorado para a revista. Essa é a vantagem do primeiro. O segundo que algumas pessoas fazem também, que é você pega o teu trabalho e manda direto para a revista. Então aqui vai ter o processo de julgamento da revista e uma vez que a revista aceita o artigo, você já manda o artigo publicado para o archive. Bom, essa aqui é o que eu vejo. Aqui a gente, de uma certa maneira, também garante o acesso gratuito ao artigo, que vai estar disponível no archive. Então, você tem no final, acaba sendo colocado no archive. Só que eu vejo como uma possível desvantagem é que o processo de avaliação na revista pode demorar. E daí outro pesquisador, outro grupo, publicar o negócio antes de você no archive. De uma certa maneira, você meio que perde a tua originalidade, né? Alguém já fez antes, né? Já estava cacifado no archive. Essa é uma desvantagem que se coloca. Mas tanto o primeiro quanto o segundo você está garantindo um acesso gratuito ao trabalho. É só uma questão de postura, né? O que você te agrada mais. O terceiro é você pegar o trabalho e mandar para o archive. Neste caso, né, o trabalho não é julgado, embora exista um endosso, mas não tem um julgamento por pares. Perde-se um pouco de credibilidade, apesar de ter um endosso, mas a sua ideia foi compartilhada com a comunidade científica, né? Você compartilhou a sua ideia, você acredita que ela pode ser em algum momento analisada pela comunidade. Alguns autores não colocam no archive, deixando o artigo apenas na revista. Normalmente essa revista com acesso restrito ou pago. Então, nesse caso aqui, quando você só coloca na revista, você pode não estar contribuindo para a Open Science e ainda alimentar a comercialização do conhecimento. É importante ressaltar, por exemplo, que nesse terceiro caso, ele pode ser útil quando você está fazendo alguma coisa fora da moda, né? Você acredita que a sua ideia pode ser útil no futuro. Às vezes você também está revisitando um problema antigo com mais maturidade. Você não concorda com o processo de avaliação das revistas, como foi o caso do Perelman. Você já tem um emprego num colégio, numa indústria e não concorda com o sistema, mas você quer compartilhar sua ideia, então você tem essa possibilidade que é mandar o trabalho para o archive. E vamos colocar aqui uma segunda parte do Open Access, que é discutir o processo de revisão das revistas. Aqui eu coloco autor, editor e árbitro, mas é sem distinção de gênero, pode ser autora e assim por diante. Então a ideia é você tem o seu trabalho, e o trabalho tem o nome do autor, e você primeiro manda para a revista, né? E essa revista vai ter um editor, esse editor vai ver o seu trabalho e vai procurar árbitros para avaliá-lo. Então, é a segunda etapa, o editor mandar o seu trabalho para árbitros. Terceiro, os árbitros vão ler o trabalho, vão colocar os questionamentos e críticas, mandar para o editor vai ver se faz sentido e mandar novamente para o autor. Então, tem essas primeira, segunda, terceira e quarta etapas. E esse ciclo vai se repetir, né? Os autores vão responder, mandar para o editor e assim por diante. Então, tem um ciclo que vai se repetindo até a aceitação ou negação final dos árbitros. Daí, se aceita, o trabalho é publicado na revista, mas é importante destacar que os pareceres, ou seja, as críticas, os questionamentos dos árbitros e também as respostas dos autores, normalmente não são publicados. Então, você tem só o artigo final publicado. E claro, às vezes, inicialmente, o editor já não fala, olha, seu trabalho não está dentro do escopo da revista, né? Daí já é rejeitado antes mesmo de chegar no árbitro. Então, possíveis críticas e melhorias para as revistas, né? Que isso é o que se discute bastante. O primeiro, que é a chamada proposta do Double Blind Peer Review, que é a cegueira dupla nos dois lados, que consiste em deixar o nome do autor e a instituição
em anonimato para os árbitros. O árbitro ele sempre está no anonimato. O autor nunca sabe quem é o árbitro. Mas aqui se coloca também, vamos deixar o nome do autor e a instituição dele em anonimato. No fundo, isso é para você evitar preconceitos. Preconceitos, por exemplo, de organização. Às vezes esse trabalho veio de um país subdesenvolvido, ou seja, tem um local, tem questões de política, tem questões de idade, às vezes é um jovem pesquisador que está publicando o trabalho. Já se o árbitro não sabe, já evita esses preconceitos. Eu acredito que essa seria uma mudança relevante na nossa área da física, mas eu também tenho que colocar alguns pontos fracos aqui, né? Que eu percebo que não é a solução final. Um primeiro ponto fraco que eu percebo é algo que acontece muito que está relacionado com as referências. Você pode deixar o nome do autor e da instituição em anonimato, mas tem muitas pessoas que têm o vício de muita autocitação. Você vai nas referências e tem muitas referências do próprio autor sendo citadas. Então, isso pode acabar revelando o autor ou o grupo do trabalho. E outra questão é que, às vezes, na física, algumas áreas são monopolizadas por pequenos grupos ao redor do mundo. Então, às vezes, apesar de você deixar o nome do autor, você sabe que esse trabalho só pode vir desse ou daquele grupo. Mas eu acho que a ideia do Double Blind é muito interessante. Acho que é um primeiro passo sempre de você tentar, pelo menos, evitar alguns preconceitos. Tirando esses casos que eu coloquei que pode acontecer, mas em geral a ideia é muito boa mesmo. O árbitro não ter acesso ao nome e à instituição dos autores. Uma outra questão que se coloca é manter o anonimato dos árbitros, isso já acontece, mas agora disponibilizar os pareceres, junto com o artigo publicado, bem como as respostas dos autores. Isso aqui vamos deixar o máximo possível de transparência no julgamento. Às vezes você manda um artigo para a revista e você recebe uma crítica de 2, 3 linhas, né? Uma espécie de um julgamento muito superficial. Agora, se você coloca, olha, você vai estar no anonimato, mas o seu parecer vai estar disponível. Então, isso de uma certa maneira cobra para o árbitro fazer uma bela revisão, né? Fazer um questionamento bem colocado, porque vai ser transparente o processo de julgamento. E os autores também vão ter que caprichar nas suas respostas. Então, isso evita análises e leituras superficiais dos árbitros. E também fica mais claro o processo de construção e evolução do conhecimento, como que o trabalho foi sendo melhorado com as críticas recebidas. A terceira, que é você disponibilizar os dados e os códigos-fontes gratuitamente, claro, com a devida identificação digital, que é o DOI, para a pessoa receber créditos já que ela compartilhou. Então, essa última vai mais na direção do Open Data, né? Que possibilita eventual reprodução e confirmação dos resultados. Claro que essas duas, essa segunda e essa terceira, isso custa dinheiro para fazer isso, né? Tem uma questão de custo e benefício. Se você tiver que além de publicar o artigo, colocar as respostas dos autores e os pareceres, tem um gasto, né, para você colocar essa informação. Bem como se você for colocar os dados e códigos, tem um espaço que vai ser tomado. Então, custa dinheiro e isso vai ter uma balança de custo-benefício. Então, eu vejo que talvez isso poderia ser interessante para você, pelo menos, ter isso nas revistas de maior impacto, que são aquelas assim, que a gente acredita que vai mudar mais a ciência, né? Ou as revistas de mais impacto para você ter uma ideia de como o conhecimento foi sendo construído. Então, essa é a ideia que os pessoas têm colocado. Bom, existem outras discussões, outras propostas, que é essa do Open Peer Review, que é tudo aberto, que é mais profundo ainda, que é divulgar os nomes dos autores e dos árbitros. Ou seja, vamos colocar tudo, todo mundo vai saber quem é quem, né? No processo de revisão ou após a sua conclusão. Esse é mais no sentido de deixar tudo transparente. A transparência no processo total, né? E aí você evita preconceitos, você até encoraja, às vezes, colaboração com os árbitros.
Eu acredito que o Open Peer Review, que é o julgamento por pares aberto, na física a gente está um pouco longe disso, né? Eu acho que não é tão simples. Eu já ficaria contente com o double blind. E também tem outra questão que é resistência, né? Muitos árbitros preferem ficar no anonimato. E aí tem razões interpessoais, conflitos políticos, tem muita coisa. Então não é tão chegar nesse nível aqui pode demorar um pouco. Uma outra questão que se coloca é abrir um possível fórum na revista para comentários sobre o artigo. Claro, com o devido registro, né? Ou seja, existe uma abertura assim, que o artigo foi publicado e você tem um fórum para colocar as suas questões. Olha, eu achei isso aqui interessante, pode melhorar aquilo ali. Só que, claro, essa abertura para críticas, ela tem que ser feita com responsabilidade e transparência. Então, tem que ter a correta identificação de quem está colocando aquele comentário. E aí eu coloco uma observação, né, que é destacar a importância de você ter um registro ou identificação científica, como por exemplo no ORCID, que eu coloquei aqui o site, que é, vamos dizer assim, no Brasil falando, seria o nosso RG ou CPF científico, né? Algumas revistas já começaram a pedir o número do ORCID, mas ainda não é obrigatório. Mas seria, por exemplo, interessante se você tiver a ideia de implementar um fórum na revista, é que esse fórum exigisse a inclusão do ORCID para colocar um comentário. Que daí você manda algo no seu e-mail, você confirma, daí coloca, olha, a pessoa que está fazendo esse comentário tem esse nome aqui, tal, 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 e é validado com o ORCID. Então você se expõe a fazer a crítica, né? Mas é com responsabilidade, né? A gente tem que ter um fórum que evitar que pessoas se utilizem do anonimato, nesse caso. Se você faz a crítica, que você também assuma a responsabilidade por ela, né? Bom, existem outras questões também que se colocam, que é, alguns pesquisadores defendem a proposta do Results Blind Peer Review, que é você deixar os resultados cegos, né? Que aqui você focaria nas contribuições teóricas e práticas, na metodologia, sem influência dos resultados. Ou seja, os árbitros deveriam analisar inicialmente apenas as sessões de introdução e métodos. Eles não teriam acesso às conclusões e resultados. E outra questão é, bom, essas são várias propostas que se tem feito, né, para você melhorar o processo de julgamento. Uma outra questão que se coloca é o chamado pré-registro da pesquisa. Eu coloquei um exemplo aqui nesse site, no COS, que é o Centro para Open Science, e essa iniciativa do pré-registro, né? Então, a ideia é como se fosse o que você faz no projeto de pesquisa, no projeto de doutorado ou pós-doutorado, que é você colocar a sua proposta, né? Você deixaria claras as hipóteses, os métodos, os planos, e aí você estaria, antes de você até realizar a pesquisa, você poderia receber eventuais críticas da comunidade e colocar bem os aspectos exploratórios. Claro que muitas pessoas não se sentem confortáveis em divulgar isso, né? Às vezes tem o receio de que, se você divulgar a ideia que você está pretendendo realizar, outra pessoa pode pegar aquela ideia e fazer antes. Que é, uma vez que os autores divulgariam as hipóteses e metodologia, fica certo com um ponto fraco com receio, né? Que a gente acha que a publicação é uma espécie de lei da selva, né? Quem chegar a publicar primeiro recebe os créditos. Então, as pessoas têm receio de alguém pegar a tua ideia e publicar antes de você, né? Mas se você coloca teu pré-registro, alguns já defendem que essa seja uma boa ideia para você receber críticas da comunidade e aspectos exploratórios. Aí, de uma certa maneira, tá aqui, vai ter que ter uma espécie de mudança cultural, né? O quão aberto isso ficaria, mas alguns já também colocam a importância essa proposta. Até para o que eles chamam de evitar algumas espécies de má conduta. Eu coloquei uma delas, que é condutas como o chamado hacking,
do inglês, que é HARK, que é você, de uma certa maneira, fazer hipóteses após os resultados serem conhecidos. Eles acham que isso é uma espécie de má conduta, né? Você obtém o resultado e depois que você obtém o resultado, você volta lá no começo e mexe nas hipóteses, para que essas hipóteses sejam compatíveis com o resultado. Se você tivesse feito o pré-registro, o pessoal ia perceber isso, né? Então, existe em algumas áreas essas más condutas, né? Nas referências que eu vou colocar também mais para frente, existe uma série de más condutas que eles colocam que acham que, assim, o pré-registro poderia evitar esse tipo de conduta, né? Alguns até criticam o abuso da estatística. Essa questão do hacking gerou grandes crises na área da saúde, na área da psicologia, nos estudos de epidemias. Então, é algo que se tenta evitar em outras áreas. Segundo a observação, a princípio, cada área, física, química, matemática, sociologia, assim por diante, poderia adotar um método de avaliação diferente. Eu expus várias possibilidades, mas não quer dizer que todas têm que seguir essas. Às vezes, algumas se adaptam mais ao Results Blind Review, outras ao Double Blind. Ou seja, essa questão que é a questão da viabilidade. A gente tem que ver o que cada área pode fazer para melhorar o processo de avaliação e também, às vezes, até ir evoluindo, né? Você adota um, depois você vê que deu bem e vai em seguida para o Open Peer Review e assim por diante. Então, essas coisas podem ser evoluindo e cada área deveria decidir o que é melhor para si em cada período. Não necessariamente tem que aplicar tudo na mesma área, que é a questão da viabilidade, né? Mas deixa claro que o pessoal fala, o processo atual não está legal. Terceira observação, que eu acho que é interessante colocar aqui na área das ciências humanas, às vezes evita-se publicar sempre na mesma revista, né? Existe um certo período de carência. Isso é para, de uma certa maneira, evitar influências de relações interpessoais. Às vezes, quando você publica muito na mesma revista, existe uma certa amizade entre o autor e editor. Então, isso é uma relação interpessoal. Por exemplo, às vezes o autor já é um árbitro muito recorrente na revista. E essa ideia de você tentar evitar esse tipo de coisa quando você muda para a revista, né? Para evitar que essas influências interpessoais também influenciam no processo de julgamento. Às vezes, você tendo mais amizade entre autor e editor, o editor, quando você manda o trabalho para o editor já até manda para um referi, vamos dizer assim, mais fácil, né? Menos exigente. Bom, a gente deixou claro aqui que tem decisões individuais e coletivas. A primeira, adesão à cultura do pré-print. Aqui a gente não deixar bem claro que quando você manda por archive, você não perde a originalidade do trabalho. Aliás, até melhor às vezes, que você pode até receber críticas antes de mandar para a revista. A segunda é priorizar as revistas com Open Access ou Open Data. Mesmo que não tenha o mesmo impacto das pagas, é uma decisão pessoal ou do grupo, né? Você sabe que o trabalho é bom e você deseja colocá-lo em revistas que praticam a política do Open Access. Terceiro, essa já é mais uma decisão coletiva, que é o reconhecimento das agências de fomento e das instituições para valorizar o profissional que contribui para a Open Science. Nesse caso, queremos novos parâmetros para a evolução da carreira, ou seja, você valorizar o profissional que está contribuindo para a Open Science. Mas aí tem que mudar os parâmetros que você julga o pesquisador e também priorizar os recursos financeiros para essas pessoas. Também eu coloco aqui iniciativas, né, que é a questão do Scope, que é esse consórcio para publicar Open Access na área de física de partículas, que é uma iniciativa do CERN, ou seja, ela paga os custos para as revistas disponibilizar os artigos gratuitamente na área de física de altas energias. Eu, por exemplo, já tive alguns artigos custeados pelo Scope 3. Veja também outras iniciativas nesses 3 sites que eu estou colocando. O IOP é o Instituto of Physics, que contempla vários jornais, então ele tem já uma proposta de Open Physics.
do acesso gratuito. Esse site do COS, que é o COS é o Centro para Open Science. Esse OSFIO, que é uma espécie de plataforma do COS para você disponibilizar os materiais, os dados, e sempre deixar claro que no atual sistema de publicação das revistas haverá um jogo ou balança de princípios com viabilidade. Ou seja, a gente sabe que atualmente tem um comércio do conhecimento, esse comércio está gerando bastante dinheiro, e o processo de avaliação e publicação consome tempo e tem custos. Então, alguém no final do dia vai ter que pagar. A gente tem que ver, vai ter essa balança, né? Princípio e viabilidade, né? Princípio, a gente gostaria que o processo fosse transparente, e viabilidade porque custa dinheiro. Então, tem que ver até que ponto isso vamos conseguir implementar essas iniciativas. Referências que eu estou colocando aqui, esse é artigo de 2013 na Physics World, que é um artigo mais divulgativo, de 2013, que ele coloca um pouquinho mais a história do Archive, né, da década de 1990, e também explica os tipos de acesso gratuito, que eles têm o Gold, tem o Green. Eu expliquei bem isso no seminário do Open Data. Às vezes alguns são abertos após o momento do artigo ser publicado, tem um período de carência também, não é divulgado de maneira imediata. Esse é o trabalho de Card-Click, que é abrir os dados para as críticas, também na Physics Words. Ele coloca bem a importância do Open Data, a preservação do método científico, geração de novo conhecimento, exposição de fraudes, necessidade de plataformas online e créditos e reconhecimento para aqueles que contribuem para o Open Data ou para o Open Science. Novamente, um outro artigo de Banks, mas agora de 2019, que é você aumentar a diversidade no Open Access. Aqui ele coloca bastante a questão de como que a nossa ciência está perdendo um pouco a liberdade se ela está muito atrelada ao comércio de artigos. A gente sabe que tem o crescimento do número de cientistas ao redor do mundo, que exige uma mudança cultural nessa discussão, né, de ciência aberta. Tem essa outra reportagem de CARES, que é aqui mais na área da física mesmo. Quer dizer, todos esses quatro foram na área da física, que é acelerar a Open Science na física. E ele coloca, isso aqui é mais recente, né, 2020 e 2021, detalha bem os benefícios, as iniciativas, o archive, também coloca discussões sobre o processo de avaliação dos artigos. Opa, vamos aqui, outras referências. Bartley e Friesike, que é Open Science, um livro na Springer de 2014. Esse livro ele coloca muito bem as revoluções da teoria do conhecimento e as linhas de pensamento que estão por trás do Open Science. Como eu comentei, Friesike é um influente sociólogo. Ele coloca o fator da competição na ciência moderna, as novas formas de comunicação científica. Muito interessante que esse livro explica bem o impacto da internet e mídias sociais na comunicação do conhecimento. Ou seja, como que a digitalização de documentos foi extremamente importante. Vale a pena a leitura. Eu coloquei um exemplo aqui desse outro trabalho, que explica mais a questão do Open Peer Review, né, como um guia prático para você deixar todo o processo aberto, de 2019. E também vai colocar um pouco os outros processos também que eu comentei. Esse outro artigo nessa revista SAGE que eu comentei, que é uma revista de estudos sociais da ciência, ou seja, é o pessoal da sociologia analisando a teoria do conhecimento, a ciência, como que está evoluindo, que é aqui do Open Access até o Open Science, os caminhos da realidade científica, né, para uma comunicação científica aberta. Então, ele coloca de 2020 esse artigo. Coloca bem o status atual, os desafios, as recomendações para a gente contribuir na Open Science. Ele deixa claro, olha, realmente, de fato, a gente está muito ainda preso na questão do jornal e das revistas. Ela ainda mantém o alto status. Então, a gente tem nos desafios, que é melhorar o processo de avaliação, tentar deixar a ciência mais livre possível, né? Ter uma eficiência no processo de julgamento, da disseminação, a confiabilidade
a prevenção de más condutas, e as ideias que uma Open Science vai colocar. Bom, conclusões, né? A gente apresentou os principais pilares da ciência aberta, então fiz uma ideia que mais baseada no documento da Unesco, com algumas pequenos refinamentos de outros artigos. Depois a gente focou no Open Access, que é um braço da ciência aberta, que era o objetivo principal desse seminário. Discutimos os processos de avaliação de artigos, como que o status está na área da física atualmente e quais as melhoras que várias áreas estão propondo. Não estão contentes com a situação atual, então tem possíveis melhorias. Destacamos obstáculos, que são vários, mas entre eles o obstáculo técnico, que é a questão do armazenamento e disponibilização de dados. Tem que mudar plataformas, tem que ter um custo, então tem algo técnico aqui que o pessoal de tecnologia da informação tem que entrar. Financeiro, claro, no atual sistema, as revistas mantêm o maior status de produção e validação do conhecimento, então alguém vai ter que pagar. Daí será que vai entrar em cena as iniciativas que eu coloquei? Ou até mudanças nos órgãos de financiamento. Social, claro, a gente comentou aqui que a ideia do Open Science é você também ter novos atores científicos, novas pessoas fazendo ciência, participando do processo de conhecimento. Então, aqui vai entrar uma mudança social, que é a inclusão, diversidade. E como a ciência será comunicada para a sociedade. Então, há uma mudança social proposta aqui também. Educacional, com certeza, porque existe uma evolução e também você vai ter que ensinar como fazer ciência dessa nova maneira, né? De você se abrir um pouco mais no modo de fazer ciência. Bom, claro, existem decisões e contribuições individuais, bem como coletivas. Individuais, por exemplo, você adotar a ideia do archive, né? Ou um pré-print em outro lugar. Aí é uma decisão que você coloca e fala, eu quero, mesmo que meu artigo está indo para uma revista paga, eu estou também deixando a possibilidade de alguém acessá-lo no archive. E coletivas que vai ter que as organizações, revistas, agências de fomento e governo vão ter que melhorar a maneira como que é julgado o processo de julgamento, né? Para como que vai as verbas, as coisas. Então, há decisões coletivas importantes que têm que ser discutidas em esferas maiores, não só na esfera individual. Claro, sempre deixando claro, colocando que esse seminário é um seminário de introdução, né? A discussão sobre ciência aberta contempla vários outros aspectos. A ideia inicial é trazer o debate, mostrar que outros cientistas estão preocupados com a evolução da ciência, sua confiabilidade e independência. E, vamos dizer assim, um penúltimo slide, é mais para colocar um slide, de uma certa maneira, de um autoquestionamento, né? É provocar uma reflexão. Afinal, né, o quão distante estamos de uma ciência aberta, né? E, na minha opinião, um possível termômetro que ajuda é o termômetro de você perceber se existe libertação e união naquilo que você está fazendo. Por exemplo, você, estudante de iniciação científica, você percebe que as suas ideias elas estão sendo libertadas ou aprisionadas na sua relação aluno-professor, né? Ou aluno-orientador. Você acha que está sendo libertado ou você está sendo aprisionado para fazer alguma coisa? Ou tem nessa balança, ó, eu quero fazer isso, e o professor também tem essa liberdade de achar um meio termo em comum, né? Isso é importante, né? Você está também se sentindo liberto ao interagir ou preso. A questão da união, né? Aquilo que você faz está unindo pessoas no estudo, na pesquisa? Você está unindo ou você está separando? Ou seja, você, por exemplo, está sendo um aluno, entre aspas, né, esponja, que é aquele aluno que absorve, que quer só absorver o conhecimento e utilizar isso para evoluir na carreira, né?
Ou você é aquela pessoa que, de uma certa maneira, absorve o conhecimento, mas também tem a ideia do grupo, né? De você compartilhar aquilo que você aprendeu para fazer que as pessoas ao seu redor cresçam junto com você, né? É o grupo crescendo junto e você também junto com eles, e assim trocando conhecimentos. Então, essa questão é importante de libertação e união. Eu coloquei também aqui, vale a pena destacar a questão da equidade e igualdade. Igualdade. Gostaríamos que todos fôssemos iguais, né? Tendo os mesmos direitos e deveres. Só que a gente tem que reconhecer que na nossa sociedade temos diferenças. Então, essas duas palavras são importantes para a gente ter no nosso dicionário, porque uma vez que você reconhece que existem diferenças, a gente precisa ter mecanismos para chegar nas mesmas oportunidades. Por exemplo, cotas, às vezes estruturas físicas para pessoas com deficiência. Então, você tem que ter mecanismos para que você consiga equilibrar e chegar na igualdade. Claro, nunca é tarde para revermos nossas atitudes e posicionamento científico e social. Então, neste momento eu também gostaria, já que está no final do seminário, colocar alguns agradecimentos, né? Eu acho que vale a pena mencionar que, pelo menos na minha época em que eu fiz o meu doutorado, no verdadeiro Diraquistão, lá o terceiro andar do CBPF, na ala D, nos grupos, né? Do grupo lá do professor Elaiel, qual fui orientado, eu fico muito feliz em saber que eu vi essas coisas acontecerem, né? Libertação e união era algo que estava muito presente lá nesse grupo. E fico ainda mais feliz em saber que as outras gerações que passaram depois de mim também compartilham isso, né? Lembro de alguns nomes aqui, eu acho que é de uma geração posterior à minha, que é do Felipe, do Ellison, do Jefferson, que são os doutores mais recentes, tinha compartilhava essa ideia também. A nova geração agora que está lá, nos que eu pude encontrar com alguns deles no CBPF, né? O João Paulo, o Bernardo, a Miriam, o Gustavo, o Washington, que estão lá, estão desenvolvendo as suas pesquisas também. Percebi essas ideias que estão lá, então fico muito feliz. Não tenho dúvidas que eles vão me superar. E essa é a beleza da vida, né? Saber que a gente está construindo pessoas melhores do que a gente, que vão, que vão gerar conhecimento e compartilhá-lo. E também um agradecimento aos professores, né? Acho que os professores que estão lá, né? Principalmente o professor Elael, o professor Sebastião, o Álvaro, sempre foi muito, nunca desapontaram as minhas expectativas, né? Deram muitos excelentes cursos que me ajudaram muito na minha formação acadêmica. Bom, para finalizar, agradecimentos especiais ao professor Elael e ao Marcelo Granzotto Campos. Então, este seminário ele teve sua gênese na tese de doutorado do Marcelo. É que eu até coloquei a tese que foi colocada no Archive, né, de 2022, onde eu e o professor Elael ajudamos na elaboração da pesquisa. A semente foi plantada nesta época e agora eu consegui amadurecer com referências, com aprofundamento no assunto, né? Então, nesse archive, por exemplo, vale a pena ressaltar que o Marcelo fez uma linda homenagem ao centenário do Paulo Freire. Eu agradeço a todos pela atenção, pelo seu tempo. Eu espero ter contribuído para a sua formação acadêmica com um assunto tão relevante para a ciência. Caso tenha alguma referência, algum livro, por gentileza, pode me enviar, está aqui o meu contato. Eu desejo votos de saúde e até a próxima, se Deus quiser, né?